Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estaremos estudando a aula 13 e a aula 14. Estaremos unificando as duas pelo fato de ser a primeira aula, a aula 13, ser a aula de introdução à carta de Tito e englobar os versículos de 1 a 4. E a aula 14 pegaria do versículo 5 ao versículo 16. Então a gente já vai pegar e fazer um apanhado das duas aulas e poder fazer aqui um bem bolado aqui em 2 em 1. Nós estaremos hoje começando a estudar essa carta de Paulo a Tito, uma carta que muitas vezes é subestimada pelo fato de ter 3 capítulos, de ser uma carta que pouca gente explora e tudo mais, e nós vamos ver o quanto é rica as informações que tem aqui dentro, os aconselhamentos que Paulo dá a Tito, as diretrizes que Paulo ele passa a Tito. Nós vamos estar vendo o quão ricas são ainda para hoje, para nós estarmos aplicando. Na verdade, as cartas gerais pastorais, muitas vezes elas são subestimadas, elas tendem a ser deixadas de lado, a ser tratadas como sublivros, né? E a gente vê e tem visto, né, 1 Timóteo, 2 Timóteo, que quanto de informação que nós temos para hoje, o quão ricas são essas cartas, né? Então, pega aí sua Bíblia, pega aí o seu aplicativo, liga ele, pega a sua revista e vamos começar essa aula. Então, vamos ver o que Deus tem para falar através dessa aula hoje para todos nós. Beleza? Vamos orar primeiramente. Senhor Deus, graças te damos, Pai. Obrigado por mais esse dia, obrigado por esse domingo. Que o Senhor possa estar nos guardando, possa estar nos dirigindo agora nesse momento de aula. Que nós possamos estar fazendo tudo conforme o melhor para estarmos aprendendo, para estarmos absorvendo o que veremos agora. Que o Senhor possa estar nos dirigindo, Senhor, com a Tua mão poderosa, com a Tua sabedoria, nos dando discernimento para estarmos aplicando. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Abençoa cada um dos meus irmãos que está ouvindo nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Um dos primeiros pontos que nós podemos abordar sobre essa carta é que ela é uma carta muito prática. Paulo traz uma linguagem muito didática, muito prática, para que Tito já possa botar em prática diversas coisas. Porém, ele não deixa de dar ênfase de que deve ser ensinada a sã doutrina. Nós temos uma dificuldade, uma tendência até humana, digamos assim, de sempre queremos abraçar extremos, querer abraçar simplesmente algum lado da história e se cegar para as demais coisas. E isso é em geral na nossa vida. O ser humano tende a fazer isso muito. E nós temos que cuidar com isso. Por quê? Porque nós vemos todo tipo de erro acerca disso. Gente que só quer ensinar e não quer viver aquilo que ensina. E o oposto. Gente que quer simplesmente fazer sem aprender. Por quê? Porque eu estou fazendo para Deus. E o que está ensinando vai falar, não, mas eu estou ensinando para Deus. Quando, na verdade, nós temos que ter um casamento dessas duas, da orto e da praxis. Do estudo e da prática. Nós temos que ter um casamento perfeito das duas. Nós temos visto, temos estudado diversas coisas que a gente vê o quão benéfica ela é ali no estudo, mas ela quão dificultosa é botar em prática, mas nós temos que botar em prática. Então, primeiramente, a gente já tem que pensar sobre isso. Não pensar daquela forma de, estudar para quê? Eu já estou fazendo. Obras, e esquecer o lado de pensar a fé, de buscar entender sobre o que você está pensando, sobre qual é o objetivo daquilo que você está fazendo. E do outro lado também temos, como eu falei, o lado que só quer simplesmente buscar, eu sou santo, eu não preciso fazer isso, ou eu já estou orando, eu já estou isso, mas você não faz as coisas no dia a dia. E nós vamos ter, no caso, já advertências acerca disso, de que Paulo já falou em 1 e 2 Timóteo, e agora teremos também algumas coisas aqui que ele vai falar a Tito. Pois bem, primeiramente, então, nós vamos estar falando um pouco acerca do background histórico, da parte da questão do contexto, que a carta foi escrita, que o apóstolo Paulo enviou a Tito. Pois bem, o autor, como todo mundo sabe, é o apóstolo Paulo, o destinatário é Tito, o pastor Tito. E nós vamos ver que acerca do que a gente chama das cartas pastorais, na verdade um termo mais bacana seria cartas delegais, e a gente vai entender o porquê, a gente vai ver algumas coisas acerca do porquê isso.
O local é incerto, não é mencionado, pode ter sido escrito em Nicópolis, de Macedônia, a velha Épiro, na Grécia. Então não se tem ao certo, né? E provavelmente foi quando Paulo deixou a primeira prisão dele em Roma, né? Provavelmente foi escrita entre 1º e 2º Timóteo, com certeza foi antes de 2º Timóteo, por causa que a 2º Timóteo foi a última epístola de Paulo a ser escrita. E o ano é provável que seja entre o começo de 63 e o começo de 67. Vários historiadores têm uma diferença aí, alguns vão querer cravar que é em 64, ou de 65, ou de 66, então é melhor que a gente coloque essa divisão de entre 63 e 67 depois de Cristo. Todo o texto que a gente vai permear aqui agora, daqui para frente, vai ser o capítulo 1 de Tito. Eu queria que a gente tivesse primeiro fazendo a leitura. É uma leitura que ela não é muito extensa, são 16 versículos, mas que eu acho que é interessante que nós estejamos lendo juntos, já para ter um panorama geral da situação e também para a gente ir absorvendo já algumas verdades que Paulo está trazendo aqui, aconselhando o pastor Tito. Tá ok? Vamos fazer a leitura. Tito 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas os seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Pois bem, temos muitas informações aqui que a gente poderia dissecar versículo a versículo, que a gente poderia absorver muito mais coisa, mas não daria tempo para a gente fazer simplesmente nessa aula. Então nós vamos começar falando ali o que a revista traz para a gente acerca do prefácio da saudação da carta a Tito. Como sempre, a gente já comentou, as cartas elas têm aquele começo, aquela introdução, aquela apresentação que Paulo faz. E aqui não é diferente. Então, isso está ali no começo, no versículo 1, de 1 a 4. Ali em Paulo, o servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Servo, no sentido escravo, escravo de Deus. E apóstolo de Jesus Cristo, mensageiro de Jesus, do Evangelho de Jesus. Para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então, a gente já vê aí, o final ali, ao levar a fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então a gente vê já aquela união do que a gente comentou.
Ele está buscando levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que vai resultar no quê? Na piedade, numa vida de boas obras. Então vocês conseguem enxergar que já de começo a gente consegue ver essa união, essa unificação das coisas que geralmente a gente tende a querer separar. Não, fazer e não estudar. Estudar e não fazer. Então a gente vê a união dessas duas verdades, da fé e da prática, da fé e da obra, né? Muita gente vai achar que Tiago tem uma divisão, vai querer rebater Paulo, refutar Paulo, falando que ou é obras ou é fé. Mas você vê que na verdade não é disso que ele está falando. A fé salvadora, ela salva sozinha, ela salva por si só. É mediante a fé que nós somos salvos. Pela graça, mediante a fé. Mas a fé que salva, ela não está sozinha, ela vem acompanhada de boas obras. Então nós fazemos boas obras porque somos salvos e não fazemos boas obras para sermos salvos. Então aí já tem uma distinção que a gente tem que entender bem. Nós fazemos as coisas boas, nós amamos hoje porque Ele nos amou primeiro. Nós fazemos as coisas boas, as boas obras, porque Ele nos chamou antes, Ele nos justificou, Ele nos limpou. Então a gente já tem que entender isso já logo de cara. É bom a gente ter essa noção. Continuando. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, o nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui nós vamos ter mais elementos que nós vamos ver agora no decorrer dessa primeira parte, que vai ser a aula 13. Beleza? Pois bem, a revista nos traz a questão do saber, sentir e agir, que nós sempre comentamos antes de começar as aulas. Então aqui ela traz o saber, conhecer mais sobre Paulo, o autor da carta, e Tito, o destinatário da carta. É Tito que a gente tende a conhecer menos, ou a, muitas vezes, igual eu falei, subestimar ou não se importar. Mas nós vamos ver quão rica é essa carta ao longo desses próximos estudos que nós vamos estar fazendo, no de hoje e nos próximos. Sentir, perceber o valor da troca de palavras e do incentivo entre irmãos. E o agir, botar tudo isso que nós vamos estar vendo hoje aqui acerca dos ensinamentos também em prática. Pois bem, vamos para as introduções. A revista vai trazer explicando que era complicado a questão da comunicação antigamente, né? Obviamente todo mundo tem uma noção de como era complicado antigamente, mas a gente não tem a real situação do que era. Hoje a gente pena para escrever qualquer coisa em qualquer papel, que às vezes tem que anotar um telefone e a gente já acha ruim. E eu estou falando por experiência própria, porque eu mesmo não gosto de escrever. Eu não curto escrever. Eu prefiro falar até. Mas a gente vê a dificuldade que era. Então é uma coisa que é de se dar valor, né? Paulo então escrevendo. Imagine que se errasse, ele teria que recomeçar, jogar tudo aquilo ali fora e recomeçar, né? Então também a introdução que a revista traz é essa pra gente. Pois bem, mas vamos fazer uma introdução aqui sobre a primeira parte dessa epístola. Então nós vamos ver que Paulo vai falar para Tito acerca da necessidade de ensinar a verdade que resulta na piedade. Nós vamos ver que Paulo deixa Tito em Creta porque tem um motivo. Essa era uma cidade muito forte, muito relevante, muito importante para a navegação pelo Mediterrâneo. E a decadência moral, ou seja, a falta, na verdade, de ética e moral deles, que permeava os cretenses, era de fama muito conhecida. Tanto é que a gente vai ver que no próprio relato, no versículo 12, ele vai citar que um dos profetas cretenses falava mal de própria Creta, né, chamando eles de mentirosos e tudo mais. Mas nós vamos ver isso mais adiante. Outro ponto interessante, uma curiosidade, a palavra sincretismo religioso, ou sincretismo, que é a mistura das crenças, a mistura de elementos sagrados, a origem é da palavra Creta, de cretenses, né? Sincretismo. A origem básica é porque as cidades, a Creta era formada por várias cidades
por volta de umas 100 cidades. E todas as cidades queriam ter o principal papel, queriam ter a primazia da região. Só que quando eles eram atacados, eles se juntavam em prol de um objetivo. Então era igual a gente pode sempre pensar, quando a gente ouve isso, a gente pode pensar em família, né? Você pode falar mal, por exemplo, do irmão teu, de uma irmã sua, de um primo seu, mas aí de alguém vem falar mal dessa pessoa, você fica bravo, né? Então a gente pode tirar por isso também. Então a origem da palavra vem daí. A origem dessas igrejas também é incerta. A origem da onde vieram essas igrejas, de onde foi formada essas igrejas em Creta. Alguns vão dizer que foi Paulo que plantou, outros vão dizer que muito provavelmente veio os cretenses que tinham da conversão de Atos 2, que voltaram para suas casas, voltaram para Creta e formaram as igrejas. Então a origem dessas igrejas é incerta. Pois bem, nós vamos falar então, começando a falar acerca do remetente de Paulo, que é uma figura aí tão conhecida pela gente, mas que é interessante a gente pensar algumas coisas. No 1 a gente já comentou algumas coisas, acerca de quando ele fala servo de Deus e apóstolo, servo no sentido escravo de Deus. No 2 a gente vai ver na esperança da vida eterna, que Deus que não pode mentir, esse Deus que não pode mentir é um contraste para nós que somos falíveis, mas também para os cretenses, porque os cretenses eram mentirosos natos, mentirosos que mentiam a todo tempo. Todo mundo acho que conhece alguém que o cara, e a gente vai ver sobre os pauladores frívolos, aquele cara que é só garganta, só conversa, não se pode aproveitar basicamente nada do que ele conversa, do que ele fala. Pois bem, John Kelly vai dizer que esta saudação de abertura, construída de modo compacto e intrincado, é esmerada e solene. De modo calmo, porém firme, Paulo reivindica e define de modo completo a função do apostolado. E também D.L. Moody vai dizer o seguinte: Paulo, nos seus primeiros pronunciamentos, revela sua humildade, sua autoridade, seu ponto de vista e sua atitude. Então a gente já tem essa assinatura dele, essa marca dele, digamos assim, se apresentando como a gente já viu em outras ocasiões. Ele também vai apresentar sua missão logo no versículo 1, proclamar a fé e o conhecimento da verdade. Que verdade é essa? A verdade que resulta em piedade, a verdade que resulta em uma vida de boas obras. No versículo 2 nós temos a apresentação da esperança do apóstolo Paulo, a vida eterna com Deus, quando ele fala na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então aqui a gente tem a apresentação da esperança do apóstolo Paulo. No ponto 2, no tópico 2, a gente tem o destinatário, nós temos Tito, né? O que nós podemos dizer de Tito? Uma coisa que é interessante, que eu achei bacana, é a definição da palavra Tito. Ela é um pouco incerta, mas acredita-se a dizer que é provável que seja enfermeira, cuidadora, babá, algo nesse sentido. E é interessante pensar que Paulo, geralmente quando a gente tem menção de Tito, é Paulo deixando Tito, incumbindo Tito de tarefas complicadas, de tarefas difíceis, de tarefas que precisam de uma certa precisão. A gente vai ver aqui em Creta, no caso, mas já teve em outras ocasiões que Paulo deixou, digamos, uma bucha com Tito. Mas é muito provável que Paulo incumbiu sabendo do que Deus queria para Tito, né? Ele vai chamar Tito de o verdadeiro filho na fé. O que quer dizer esse verdadeiro? É muito provável que Paulo esteja utilizando isso para dizer que foi alguém que se converteu mediante a sua pregação, mediante ao momento em que ele pregou e Tito foi convertido, né? Convertido por Deus. Então ele usa o termo verdadeiro filho na fé, diretamente gerado do serviço apostólico de Paulo. Assim como ele também chamou Onésimo e chamou Tito também de filho. Ele vai continuar dizendo, segundo a fé comum. Essa fé comum também, os teólogos divergem sobre qual seria o real significado dela. Alguns vão entender como é uma analogia à salvação comum.
a salvação que os eleitos têm acesso, graças a Deus. Outros vão dizer que é algo de foro íntimo, de foro pessoal entre ele e Tito, falando da fé comum entre nós dois, entre você que é meu verdadeiro filho na fé, e eu, assim como, digamos, seu pai na fé. Outros vão dizer que é porque é a fé comum entre tanto gentios quanto a judeus. Então a mesma fé que os dois professam. Então os teólogos divergem nisso, mas que provavelmente é nesse sentido, de que a mesma fé que é de Tito é de Paulo também. No ponto 3, a revista nos traz, dizendo que, no ponto 3, a revista nos traz a informação de que ele era provavelmente um dos ajudantes mais valiosos e confiáveis de Paulo. E também a revista nos aponta que Tito provavelmente, além de espiritual, de ser alguém incumbido e concentrado na sã doutrina, era alguém muito prático. E até por isso que nós vamos ver o quão prático é essa epístola. Ele vai dar ênfase na questão de ser muito prático, do que fazer e como fazer, mas sem deixar esquecer de fortalecer-se na sã doutrina. Então nós vamos estar vendo isso. De novo, a união daquilo que eu comentei, a fé e prática. Então a gente vai ver muito bem essa unificação aqui ao longo dessa carta. O teólogo William Barclay vai dizer o seguinte: há dois tipos de pessoas, as que podem fazer com que uma situação má piore e as que conseguem trazer ordem ao caos e a paz à contenda. Tito era uma pessoa para ser enviada a um lugar onde houvesse problemas. Tito era um homem para tarefas duras. Nós vemos então que Tito provavelmente era um homem de muita fibra, um homem destemido. Então aqui a gente tem a gente viu um panorama e uma conclusão dessa parte introdutória, a carta de Paulo a Tito. A gente passou pela questão, pelo contexto histórico e também pela questão de apresentação de Paulo e Tito. E agora a gente vai prosseguir para o início, o que seria o início da aula 14, que é Paulo instruindo acerca da organização das igrejas em Creta. Que é o quê? É ele falando para Tito, ele dizendo para Tito o que ele deve fazer, que ele deve levantar presbíteros, levantar homens, levantar pessoas de fibra para poder estar liderando esse trabalho e organizando as igrejas de forma a pensar e zelar pela sã doutrina. Então nós vamos ver aqui algumas coisas. E por que no começo eu falei acerca daquela questão de são chamadas cartas pastorais, mas seria mais interessante chamar de cartas delegais? Pelo fato de que Paulo, a palavra em si, pastor para Tito, eles não eram bem pastores da forma como nós conhecemos hoje, mas sim eles eram de alguma forma uma autoridade itinerante que ia passar, digamos, não plantando igrejas, né? Possivelmente plantando sim, mas provavelmente mais organizando e mantendo firme as linhas da sã doutrina em vários pontos, no caso de Creta, nesse momento aqui para Tito. É mais ou menos como a gente pensar, fazendo uma alusão bem chucra, a gente pensar em alguém que faz um evento ou contrata uma cerimonialista. Você delega uma autoridade a ela, uma função a ela, ou um cerimonialista, que aquela pessoa vai estar incumbida de resolver e de, na verdade, organizar uma série de coisas para que determinado evento aconteça. Então, daqui da mesma forma, nós temos uma alusão a um tipo de autoridade que ele vai chegar como se fosse sim um pastor, mas ele não vai ficar de forma fixa naquele lugar. Ele vai ser um ministério itinerante e vai ter autoridade sim. E a gente vai ver que Paulo vai falar que ele deve falar com autoridade, ele deve instruir e se apegar à mensagem verdadeira. Mas vamos ver a seguir. Então nós vamos ver aqui na parte introdutória da aula 14 alguns pontos que Paulo vai estar alertando a Tito que os presbíteros, que os homens que fossem ser incumbidos desses cargos de pastores das igrejas, eles deveriam possuir no currículo aquelas qualificações positivas e o que eles não devem possuir. Então a gente vai ver daqui em diante. A gente vai ver no versículo 5 o que ele vai estar falando. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi.
Então, já existiam provavelmente diretrizes definidas a Tito. E Paulo está relembrando aqui o porquê disso. Nós vemos duas responsabilidades que Tito recebe de Paulo: organizar as coisas ainda necessárias e constituir presbíteros na igreja em questão. O mais interessante dessa passagem que a gente vai verificar daqui em diante, do versículo 6 em diante, é entender que Paulo ele vai dizer aquilo que desqualifica o presbítero, o aspirante a presbítero, o aspirante à liderança, aquilo que desqualifica ele e aquilo que o qualifica. É interessante pensar que a gente não vai ver simplesmente falando não faça isso, mas antes faça isso. Seja dessa forma e não seja dessa forma. É interessante a gente pensar isso. Por quê? Porque a gente vai trazer até na nossa mente aquela passagem em Efésios 4, o versículo 25 em diante. Aquele que mentia, não minta mais. Mas não só não minta, agora fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais. Não é mais para fazer isso de errado, mas antes trabalhe. Então é interessante a gente trazer isso à mente, não simplesmente não fazer o errado, mas fazer o que é certo. E é interessante a gente pensar sobre isso. Pois bem, vamos ler do versículo 6 em diante, vamos ler do 6 ao 9 nesse momento, para a gente estar fazendo essa segunda parte aqui. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, e não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio, e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então aqui nós temos as características dos aspirantes à liderança, dos aspirantes ali é o momento em que Tito iria escolher os presbíteros, os bispos das igrejas. Irrepreensíveis, subtópico 1. Irrepreensíveis no casamento e na vida familiar. Então a gente vai ter ali acerca de falar o quê? Que antes de tudo, essas pessoas, esses líderes que vão ser chamados aqui, eles têm que ser exemplo dentro primeiramente da própria casa. Não adianta vir querer liderar a pessoas, dar algumas tarefas para esses cidadãos, dar alguma tarefa para esses indivíduos, se na própria casa deles eles não têm, eles não fazem do seu lar já um lar firme, um lar cristão, um lar fundamentado na rocha. Não faz sentido o camarada querer liderar. Então nós vamos ver no versículo 6. É necessário que o presbítero seja irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É não ter nada que possa te desqualificar, meu irmão. Então, por que deve ser? Mas eu tenho que ser perfeito? Não, não é isso. Mas você tem que ter uma boa reputação, tem que ter uma boa fama, mas não no sentido de ser famoso, mas sim no sentido de ser limpo, de não ter nada para te acusarem. Porque imagine você querer abordar de uma forma algum irmão que tem algum determinado problema e você tem aquele mesmo determinado problema. São dois bêbados tentando se ajudar. Não adianta. Não vai dar certo. É interessante que o aspirante a esse posto, ele tenha uma vida irrepreensível, uma vida que tenha uma conduta ilibada. É interessante que seja dessa forma. Marido de uma só mulher, fiel à sua esposa, e que tenha filhos crentes, ou seja, que tenha filhos que ele conduz na palavra de Deus. A revista vai trazer ali para a gente. Percebe-se que antes de dirigir a igreja, o Senhor requer que os líderes saibam das direções do coração de seus filhos. Antes de pregar em púlpitos, encarando multidões, tem que aprender a enxergar a sua mulher como única e ser-lhe fiel até a morte. Para a sua igreja, Cristo busca homens que exercem o mais nobre dos governos, o do próprio lar. Subtópico 2. Irrepreensíveis no caráter. Versículo 7. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, reforçando. E agora vai dar algumas qualificações.
não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Vamos pensar um pouquinho o porquê de cada um deles. Não orgulhoso ou arrogante. Por que não? Por que não ser isso? Não ser briguento ou irascível. Por que não ser isso? Não dado ao vinho, não ser um vivente na bebedeira. Por que isso? Não violento. Vamos entender o porquê. E nem ganancioso, cobiçoso, por torpe ganância, por lucro desonesto. A gente vai ver o porquê não pode ser dessa forma. É óbvio que a gente tem algumas coisas que a gente pode pensar sobre, porque tudo isso é ruim, óbvio. Sim, mas vamos verificar cada um deles. Então, os desclassificados. Vamos verificar. Por que ele não pode ser arrogante? Porque se consideraria superior aos outros. É interessante que a revista traz para a gente versículos que rebatem esse tipo de qualificações negativas. Por exemplo, para rebater o arrogante, ela vai trazer Filipenses 2:3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Olha só que interessante. Imagine, provavelmente, eu conheço de ouvir, obviamente, alguns pastores que eles são muito bons, mas você vê que vocês conseguem identificar que não tem uma vida de humildade, não tem uma vida de piedade. Então é alguém que provavelmente não tem a qualificação necessária para estar falando, para estar repreendendo alguém, para estar exortando algum irmão. Porque é alguém que é arrogante. Então, infelizmente, cai nisso. Vamos ver o porquê não, o teste do irascível, por que não? 2 Timóteo 2,24. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos. Com certeza você conhece também algum tipo de pessoa que perde a cabeça fácil, pavio curto. E realmente, às vezes pode ser realmente um traço de personalidade da pessoa, mas é algo que deve ser controlado, é algo que deve ser transformado por Deus. Porque o camarada não pode dizer que mudou e continuar da mesma forma. Não dado ao vinho, obviamente. Por quê? Porque não pode ser um camarada beberrão. Não pode ser alguém que se perca para a bebida, que tenha a bebida como o seu dono. Que perca a sua sobriedade. Que é desqualificado pelo versículo 18 do capítulo 5 de Efésios. Que não devemos nos embebedar do vinho, mas nos enchermos do Espírito Santo. Não violento, muito ligado aqui com a parte de não ser briguento, de não ser irascível. Cobiçoso de torpe ganância, ou também ávido por lucro desonesto. Por que não? Desclassificado pelo versículo 3 do capítulo 10 de Salmos. Pois o perverso se gloria da própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Então aqui nós temos as más qualificações, digamos assim, os defeitos dos aspirantes à liderança. Eles não poderiam ser dessa forma. E em seguida nós temos os aprovados, que vão estar lá no versículo 8. É preciso, porém, ou seja, mas tu, porém, seja de que forma, ó aspirante à liderança, seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. Olha só a diferença, olha o contraste que você consegue ter de todas as informações que foram dadas negativamente com essas informações. Hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. Seguindo e desenvolvendo no ponto 3. Irrepreensíveis na conduta, no contato com as pessoas. Ou seja, que a gente falou, ser hospitaleiro. A palavra vem da origem do grego, que quer dizer amigo de estrangeiros. No tempo de Paulo havia muito movimento de crentes por causa da perseguição. Era essencial que tais pessoas encontrassem uma porta aberta na comunidade cristã. Ser amigo do bem quer dizer o quê? Ser amigo de coisas boas ou amigo de boas pessoas. Na própria vida, nós vamos ter a questão de ser sóbrio, ser justo, ser piedoso e ter domínio de si. O contraste com os traços desordeiros condenados no versículo 7, a parte do ser sóbrio. Ser justo, ser piedoso, isso é o quê? Ter relacionamentos tanto com Deus quanto com o próximo exemplares. E o ter domínio próprio, obviamente sabemos que faz parte do fruto do Espírito.
Ponto 4, seguindo. Irrepreensíveis na doutrina, versículo 9. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, apegar-se firmemente à mensagem fiel, à palavra de Deus, da maneira como foi ensinado, ou seja, para preservar aquela mensagem original, aquela mensagem verdadeira. Ele deveria ser um excelente cuidador, um zelador, e passar isso, no caso, para a seleção desses aspirantes à liderança, desses indivíduos, desses possíveis presbíteros, que eles devem ser apegados fielmente à mensagem, que eles devem ter a capacidade de encorajar uns aos outros pela sã doutrina, ou seja, pela doutrina incorruptível. Seguindo, o ponto 2, nós vamos ter ali como lidar com os falsos mestres e as falsas doutrinas. Aí vai ser a parte final do capítulo que a gente está vendo, do versículo 10 ao versículo 16. Pois bem, vamos à leitura. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente o grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados. Olha, palavras que parecem duras, palavras que provavelmente hoje nós estaremos, não, mas não pode falar isso, politicamente incorreto. Paulo está falando aqui, a origem da palavra é realmente frear, fechar a boca, passar uma mordaça na boca desses falsos profetas. E a gente vai ter ali, no versículo 10, a gente vai ter a parte de não passam de faladores, de enganadores. É aqueles caras da lorota, aquele camarada que é papinho motivacional, papinho isso, papinho aquilo. São palavras que você não aproveita para a vida eterna, que você não aproveita para realmente se aprofundar e aprender, tanto para a questão de cuidado com a sã doutrina, quanto para realmente viver uma vida piedosa. Você não aproveita, são palavras jogadas ao vento. Pois estão silenciando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Aqui ele vai citar agora no versículo 12. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Esse um dos profetas, que ele fala, um dos seus profetas, ou seja, não é um profeta de Deus, não é um profeta que fala em nome de Deus, que ele chama de profeta deles, é um poeta antigo, Epimênides, de Creta. Então ele mesmo dizia: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Que Paulo traz uma citação conhecida deles. Até o verbo, digamos assim, traduzindo, o verbo cretenizar seria ser um mentiroso. Então eles eram um símbolo de mentira, de serem mentirosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Dura, né? Palavra dura, né? Pois bem, é assim que devemos tratar os falsos mestres e as falsas doutrinas. Nós não devemos dar colher de chá, não devemos... não vamos aceitar isso. Quando ver, a gente vai ter se tornado aquilo que a gente falou no começo, o sincretismo religioso. Vai estar agregando, eu vou pegar um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco dessa crença. Que bonitinho isso, acreditar nisso. Será que outra vida de novo aqui na Terra não seria bom? Vamos pegar isso. Não, gente. Palavra de Deus, a Bíblia, é ela e somente ela. É a palavra que Deus revelou aos homens para ser escrita e inspirada por Ele, diretamente da boca de Deus. Nós devemos buscar aprender a sã doutrina, a zelar pela sã doutrina, a cuidar disso. Isso é para qualquer tempo. Não é simplesmente a carta que foi enviada de Paulo a Tito, ou de Paulo a Timóteo, ou algo do tipo. Não, são verdades que hoje são aplicáveis. Se eu não me engano, John Stott vai dizer, eu não lembro, mas eu acho que é John Stott que vai dizer... a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Nós devemos zelar pela sã doutrina, nós devemos cuidar. Uma coisa que eu sempre falo para os adolescentes quando a gente tem a aula é: não fiquem só com o que eu estou falando, com o que está sendo dito aqui. Vão ler, assim que terminar a aula, vão ler o que a gente acabou de falar, para ver se é verdade.
Nós não podemos simplesmente sentar e assistir algo, ou ler algo, ou ouvir algo e simplesmente aceitar como verdade. Não, devemos sim nos interessar em aprender mais, em buscar, em questionar e tudo mais. Crer é também pensar. Prosseguindo. Então, primeiro Paulo vai identificar esses falsos mestres, dessas falsas doutrinas, no versículo 10. Pois há muitos insubordinados, não passam de faladores e enganadores, especialmente o grupo da circuncisão. Então aqui a gente tem 3 pontos. São rebeldes, são faladores e são gananciosos. Olha só, 3 pontos aqui de falsos mestres. A rebeldia é marca flagrante nos falsos mestres. Pessoas que não se submetem ao evangelho de Cristo. O Deus delas é o próprio ventre. E o baluarte é uma religião, uma seita. Tito precisava agir, pois a prisão do legalismo religioso promove uma distância abismal da graça. Então agora a gente vai ver a influência desses falsos mestres. Versículo 11. É necessário que eles sejam silenciados, amordaçados, com a boca tapada, freadas, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Como podemos calar pessoas que não param de falar? Anunciando o verdadeiro evangelho. É duro, é difícil? Sim. Se fosse simples, todo mundo faria. Mas nós temos que estar sempre vigilantes, sempre pregar o verdadeiro evangelho. E primeiramente, para que a gente possa pregar, que a gente conheça o verdadeiro evangelho. Então nós temos que conhecer, nós temos que saber a fé que a gente professa. Não adianta simplesmente... imagina que alguém pergunte a razão da sua fé, a razão do que você acredita e você não sabe responder. Nós devemos saber responder. Pois bem, então é necessário que nós anunciemos as boas novas de Cristo, o Evangelho de Cristo Jesus, para combater esses falsos mestres e essas falsas doutrinas que têm se levantado. Tem muita falsa doutrina se levantando hoje em dia que só está mudando de roupa, mas é a mesma falsa doutrina de muito tempo atrás, que a gente vê identificada na Bíblia. O caráter desses, ou a falta de, o caráter desses falsos mestres. Versículos de 12 a 14. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam essa verdade. Então, tanta falha no caráter, tanto defeito, tanta decadência moral dos cretenses, era um campo fértil, um campo maravilhoso para que falsos mestres implantassem falsas doutrinas rapidamente, porque era o que a galera queria ouvir, ou a galera, pela decadência moral, aceitava facilmente aquilo. Agora vamos listar os erros desses falsos mestres. A gente vai ter 3 que a revista vai trazer para a gente. Ocupam-se com mandamentos de homens, têm noção falsa de pureza e professam conhecer a Deus, mas pelas obras o negam. Ponto A. Ocupam-se com os mandamentos de homens, ou seja, preocupam-se muito mais com aquilo que os homens vão pensar deles, por eles fazerem aquilo ou não, do que agradar a Deus. A gente tem isso bem conhecido diante de muitas situações que a gente pode às vezes passar. Nós vamos lembrar de Gálatas 1:10, que Paulo vai dizer o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, ou nós somos servos de Deus, ou somos servos dos homens. Não tem um meio termo. Nós devemos, então, ser integralmente servos de Deus, do Deus vivo. Ponto B. Tem noção de falsa pureza. O famoso legalismo. O famoso não faça isso, não faça aquilo. Simplesmente por regras. Simplesmente porque eles querem mandar, eles querem ter algum tipo de cabresto sobre esses fiéis. Vocês sabem muito bem que eu estou falando, que existe hoje em dia isso aí aos montes por aí, desses falsos mestres. Ponto C. Professam conhecer a Deus, mas pelas obras o negam. E aqui a gente vai ter claramente aquilo que a gente já conhece tanto em ditados quanto da própria Bíblia. Aquilo que você fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você prega. Então não adianta, se a gente não tiver uma vida de acordo com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente diz ser, que é ser cristão, que é buscar conhecer a Bíblia, que é buscar a Deus e tudo mais, se a gente não demonstra isso, se a gente não vive isso, a gente é um mentiroso. E a gente está nesse grupo.
Infelizmente, não tem o que fazer. Ou você vive da forma com aquilo que você prega, daquilo que você fala, que você vai viver uma vida coerente com aquilo que você fala, ou você é um mentiroso. Antes não falar nada então e ser dessa forma toda errada, vai estar sendo muito mais coerente do que você pregar algo e não viver aquilo. Então nós temos que tomar essa posição, ter essa postura firme. Nada possui uma declaração mais evidente da nossa fé em Deus do que as nossas reações e nossos valores. A questão não é se professamos a fé, mas como a professamos se associa aos nossos atos. Os falsos mestres são aqueles que não há Deus como referência de sua vida. A conduta deve estar de acordo com a religião, com um conjunto de normas, com regras, com leis, com uma série de coisas inventadas por eles ou superestimadas ou subestimadas por eles, mesmo sendo totalmente desassociado do verdadeiro caráter de Deus, do que a Bíblia tem a dizer para nós. E aqui a gente pode expandir para várias coisas, mas com certeza você já deve ter ouvido o termo ateísmo cristão. Aquele cidadão que diz professar que conhece a Deus ou que existe um Deus ou algo do tipo, mas o camarada vive como se não existisse Deus. O camarada vive como se... Não, Deus é meu amigão, tô tranquilo, eu vou na igreja, tô tão acostumado aí no clube igreja ou algo do tipo, e a pessoa já começou a viver um marasmo, já começou a viver algo que ela simplesmente ter aquilo ou não ter aquilo, ela vai continuar se dizendo cristã, ou vai continuar fazendo a má fama de cristão, né, na verdade, e nunca conheceu a Deus. Vai estar naquele grupo em que Deus vai olhar e vai falar: eu nunca te conheci, aparta-se de mim. É duro isso, mas são pessoas que vão ser reprovadas. Então, meus irmãos, que nós estejamos orando, buscando a Deus e pedindo a Deus por líderes, e que também nós estejamos sendo esses líderes, e tudo que a gente leu aqui é para um bom servo de Cristo Jesus, é para um bom mensageiro da palavra. Tudo que a gente leu aqui, tudo que a gente conversou aqui, são coisas que a gente leu nesse capítulo recheado de verdades, que a gente poderia ficar falando aqui muito e muito tempo sobre isso. Que nós estejamos absorvendo essas verdades bíblicas e buscando levar a sério. Não é brincadeira, isso aqui não é uma brincadeira. Ou você leva a sério realmente, ou você está perdido. Então que nós estejamos orando para que Deus levante homens e mulheres de Deus, homens e mulheres compromissadas realmente com a obra de Cristo, compromissado em levar a boa nova de Cristo Jesus aos outros. Que nós estejamos buscando realmente ter um caráter aprovado, se encaixar dentro dessas, mesmo que nós não tenhamos no momento pensamentos que nós vamos, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo na igreja, liderando a igreja, mas que nós tenhamos sim esse zelo pela sã doutrina e vivamos sim uma vida de piedade, uma vida de boas obras, sim. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós já fomos salvos, e isso tem que criar em nós um senso não só de gratidão, mas de devoção total ao Senhor. Nós não podemos viver uma vida em que nós simplesmente eu já agradeci pela minha comida ou algo do tipo, não sei o quê, e não viver isso, não transformar todos os níveis da nossa vida, não transformar você no seu trabalho, não transformar você no seu caminhar diário, na academia, onde você quer que você for. A palavra de Deus tem que te transformar por inteiro. O que Deus fez na tua vida tem que te transformar por inteiro. E obviamente nós devemos buscar a Deus dia após dia, cada vez mais. Então, meus irmãos, isso era o que a gente tinha para estudar hoje. A aula 13 e a aula 14. Passamos aí pelo capítulo 1 inteiro de Tito, com muitas verdades bíblicas ali faladas, muitas advertências também, e que nós estejamos, meus irmãos, buscando ser pessoas de caráter aprovado, pessoas que têm no currículo as qualificações boas do que a gente leu aqui, e que nós estejamos buscando ficar o mais longe possível do que pode nos desqualificar. Estejamos buscando diariamente, dia após dia, o nosso Senhor Deus, buscar conhecer, sim, a palavra de Deus e poder professar a nossa fé
poder fazer com que a nossa conduta esteja em total casamento e consonância com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente prega. Amém? Que Deus nos abençoe. Fiquem todos com Deus e um ótimo domingo. Um abraço.